O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. No passado eu falei sobre o versículo 18, ele tem todo esse entendimento que a visão da amizade dentro do povo judeu, ela é uma visão diferente da nossa visão do ocidental. O povo judeu, do povo árabe, é uma visão de rede, de família, de aglomeração. Eles aglomeram e ficam cada um nas suas casas ou nas suas tendas, ficavam na época, mas entendendo que era um povo, era um só. E nos dias difíceis, eles se manifestavam a irmandade. Aqui, ele coloca uma visão que, na realidade, é o mesmo entendimento. Tanto esses dois versículos, como na próxima quinta-feira, eles têm o mesmo entendimento. Ele coloca o seguinte, olha, o homem falto deste entendimento, o tempo todo o livro de Provérbios, ele fala sobre entendimento e sabedoria. Entendimento é a capacidade de entender as coisas. Você perceber as coisas, entender as coisas, é percepção. É perceber as coisas que estão acontecendo. É entender o mundo que você vive, os ensinamentos bíblicos, quem você quem está ao seu redor, o que está sendo te ensinado. Isso é entendimento. Sabedoria é um coeficiente de quantidade de paradigmas, de conteúdos que vai te ajudar nas suas escolhas. É a bala na arma. Quantas balas você tem? Isso é sabedoria. O entendimento é a capacidade de você compreender as coisas. Então, ele diz o seguinte, o homem que tem a falta desse entendimento do que vem a ser amigo, do que ele não entende, ele compromete-se ficando por fiador. A palavra compromete-se no hebraico não é a palavra compromete-se, é apertar a mão. Ele aperta a mão e ficando por fiador. Eu já vi muitas vezes, eu não vou ficar fiador de ninguém no aluguel, que a Bíblia fala. Não é fiador de imóveis. Até porque, naquela época, ninguém alugava imóveis que precisasse de fiador. Ou o contrário, não existia essa visão, entendeu? Então, não é essa questão de fiador. O fiador aqui é apertar a mão para uma outra pessoa que estava com uma dívida. Era alguém que tinha entrado numa dívida com uma outra pessoa e um terceiro vinha e ficava fiador daquela dívida, dando para ele um carneiro, dando para ele um animal. Então, o pastor Felipe, que eu estou vendo aqui, estava devendo o Dudu, e o pastor Felipe, ele não conseguiu pagar isso. Aí eu vou e aperto a mão do Eduardo, eu me fio a Eduardo e dou para ele o meu carneiro para garantir a dívida do pastor Felipe. Compreenderam? Então, não é fiador de imóvel, é você entrar num barulho por causa do outro. O outro fez uma besteira e você entra para tapar. O outro cometeu pecado, o outro cometeu ignomínia, o outro cometeu algo que precisava de fiança. Quando você ouve na Bíblia que precisa de ser fiança, porque alguma coisa muito errada aconteceu. Entende? Se alguém fez uma coisa muito errada, é porque ela não ouviu a palavra de sabedoria. Então ele quer dizer o seguinte, traduzindo na nossa linguagem, não entre em barulho que não é seu. Toma cuidado. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Muitas pessoas pedem ajuda, e até na igreja, te colocam na posição de ajuda, e você vai e ajuda, mas você não está entendendo por que é que ela está vivenciando aquilo. Se colocam dentro de uma questão emocional, de vitimismo. Muitas pessoas nem se percebem, são vítimas e pedem ajuda, e você vai lá e entra como fiador, porque você compra aquele barulho e nem sabe que você pode estar alimentando o erro daquela pessoa. Então, ele está dizendo assim, se você busca entendimento, você precisa entender aonde você está entrando, em que você está entrando. Lógico que a nossa postura é sempre de ajuda, sempre de estender a mão, mas precisa ter o entendimento do que você está fazendo. Ouvir os lados, compreender por que é que entrou naquela situação, como vai fazer, qual é a repercussão daquilo, qual o desdobramento daquilo. Então, o apertar a mão de uma outra situação em pretérito daquele que errou tem que se avaliar muito. Ele foi transformado? Ele parou com aquilo que ele fazia? Sabe o que a Bíblia fala? Para nós não encobertarmos pecado. Ele parou de cometer aquele pecado? Ele parou de cometer aquele ignomínio? Não conta para ninguém.
Ele parou de adulterar, de andar errado, ele parou de fazer aquilo que estava errado, e está você entrando e ajudando financeiramente, com palavras, com ligação. Certo dia eu vi, enfim, alguém estava aqui perto de mim falando, e eu falei, mas essa pessoa já mudou, já parou? Porque você entra para ajudar, para ser fiador, sem entender a questão das coisas que estão acontecendo. Então, muito cuidado aonde você está se apertando a mão, dando a sua palavra, ajudando, sem entender o que está acontecendo. O homem, em falta de entendimento, ele compra, traz para sua casa, traz para sua vida. Você está botando, muitas vezes, para dentro da sua casa, dentro da sua vida, um lobo. Ou está alimentando o pecado alheio, sabe? Então, eu tenho uma amiga aquele que come sal e açúcar com a sua vida, amigo aquele que está com você em momentos difíceis. Existe uma frase, já falaram, mas é um texto muito antigo, é aquele que ama a sua inabilidade, sua inutilidade. É quando você não é útil, essa pessoa continua te amando. Um amigo, teu irmão, está dentro da sua comunidade, está dentro da visão que você vive, ele é seu amigo nos dias difíceis e bons, e aí ele pode ter cometido um momento, você vai lá e você fica de fiador, traz ele, mas sabe que foi um momento, uma situação, mas essa pessoa tem pecado e você fica ali alimentando, senão a gente fica refém e ajudando em nome de uma amizade. É meu amigo. Se qualquer pessoa que está em pecado, que não queira transformação, não compre o barulho. É um transtorno. Seja de quem for. Eu já vi muitos pais que estão alimentando filhos que são bruxos e acreditando que está alimentando aquilo dali, está ajudando, está atrapalhando. Deixa Deus trabalhar. Ore para que Deus mova. Não compre o barulho. Já vi pais pagarem situações, ficarem pagando e ficam reféns de um filho que não quer se converter, ou de um pai que não quer se converter, mas é minha mãe. Não compre barulho. Não seja fiador. Deus abençoe. Ore, chore para que haja um mover. Se você quiser comprar um barulho, é falta de entendimento, vai ficar como fiador, vai ficar sempre preso dentro dessa relação, e na realidade isso impede que você deixe que Deus mova. Quando mais tarde eu falei sobre Christopher Young, e eu fiquei olhando para ele, ele falou assim, eu tive que pagar pelos meus pecados e erros na cadeia. Muitas de nós queremos, eu vou proteger. Deus não é pai de playboy. Muitas vezes nós queremos ficar como uma peneira furada para tapando os erros das pessoas que nos cercam, não de uma amizade, de uma família. Isto é um grande equívoco. É uma falta de entendimento. E essas palavras são palavras de sabedoria. Ajude aquele que quer servir a Deus. Ajude aquele que quer ser resgatado. Aquele que não quer, que fica usando você o tempo todo como vítima ou como qualquer circunstância para que você fique apertando a mão para os seus erros, está errado. Falta de entendimento. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você aplique ela na sua vida. Porque, senão, você pode estar trazendo para a sua vida um problema, uma brasa que não é sua, que você não vai ajudar, não vai resolver e está impedindo que Deus entre com um braço forte e que resolva.